Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de se inscrever e deixar seu like, que isso me ajuda muito a expandir a mensagem do Evangelho aqui no YouTube e ao mesmo tempo fazer nosso canal crescer para que a gente consiga se posicionar e alcançar mais vidas ainda através do ensino bíblico, beleza? Bora pro vídeo. Como vocês sabem, nós estamos numa série falando sobre as parábolas de Jesus, o que de fato essas parábolas estão dizendo. Não só os ensinos que podemos tirar disso, ou o que talvez Jesus está querendo dizer, mas dizer exatamente o que ele está dizendo. Isso é um ponto principal para você aprender a interpretar a Bíblia, em focar não em entender o que Deus está falando para a sua vida o tempo todo, mas entender primeiro o que ele estava querendo dizer para as pessoas que estavam ouvindo e que depois nós seremos as pessoas que estaremos ouvindo essa mensagem. O texto que a gente vai ler está em Mateus 13, 45 ao 46, que diz o seguinte: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, ele vende tudo que possui e ele compra essa pérola. Mateus 13, ele é talvez, onde ficam praticamente todas as parábolas de Jesus. Algumas vão estar espalhadas ali mais para o final do ministério de Jesus. Mas o grande eixo ali, as parábolas que estão bem juntas e são bem conhecidas, elas provavelmente são essas de Mateus 13. Uma sequência enorme de parábolas que Jesus está contando para a multidão. E ele chega nessa parábola aqui. Essa parábola é contada logo depois da parábola do tesouro. Já tem um vídeo nosso aqui falando sobre o tesouro escondido. E as duas parábolas, basicamente, elas seguem a mesma linha, o mesmo ensino. Jesus ele tem o mesmo objetivo. Ele está como se ele estivesse dando mais um exemplo sobre a mesma coisa para que ficasse claro o que ele estava dizendo. E mais uma vez Jesus ele está falando, olha, o reino dos céus ele é semelhante, ele se parece com isso. Então a gente tem que colocar na nossa cabeça que essas parábolas, elas não são exatamente o que é o reino dos céus. Mas Jesus ele está dizendo o seguinte, ela é semelhante, ela se parece. Agora, se você olhar um para o outro, talvez você consiga entender melhor o que eu estou querendo dizer a respeito do reino. O que é o reino? O reino de Deus é o governo de Deus, a forma como funciona, como que funciona a instituição, como esse reino é estabelecido, quais são as leis, quais são as normas, quais são os fundamentos e princípios que governam a forma como Deus ele vê o seu reino, como ele reina, com a sua moralidade, com a sua santidade, com a sua visão de mundo. Então ele está falando que o reino, esse reino, ele é semelhante a um homem que encontrou uma pérola de grande valor. Era alguém que estava em busca de algo, ele estava na busca de uma pérola de grande valor. E ele encontrou essa pérola, ele vende tudo o que tem para que ele consiga estar com essa pérola de grande valor. Tanto na parábola do tesouro escondido quanto na parábola da pérola, os dois homens que encontram a pérola e o tesouro, os dois eles vão lá e vendem tudo o que eles têm, tudo o que eles possuem para adquirir essa pérola. E o que isso está representando para nós sobre o reino? Está dizendo o seguinte, cara, o reino de Deus ele tem um valor muito maior do que qualquer outra coisa nessa terra, do que dinheiro, do que fama, do que influência, do que poder, do que ter pessoas seguindo você, de você ter grandes resultados e uma alta performance nas coisas. Ele está dizendo maior do que essas coisas dos homens, o reino dos homens. No meu reino não é assim. Quando alguém encontra o meu reino, todas as coisas perdem o valor. Essa pessoa vai lá e vende tudo, ela deixa para lá tudo aquilo, para que ela possa adquirir o reino de Deus. Então isso já é um ponto importante do que Jesus está ensinando. Ele usa duas parábolas para dizer a mesma coisa, para a gente já pontuar o que ele queria dizer nessa parábola. O segundo ponto que a gente tem que entender aqui, que esse amor, essa motivação, isso que fez esse homem comprar uma pérola de grande valor, vendendo tudo o que ele tinha, também nos mostra outra coisa, também nos mostra outro ponto de vista que Jesus está colocando. O reino de Deus, ele vai exigir de nós renúncia. Ele vai exigir que a gente deixe as coisas para trás, que talvez algumas coisas, para que a gente consiga o reino, não vão poder ir com a gente, vão ter que ficar para trás. É por isso que ele fala sobre o discipulado. Quando ele vai falar sobre o discipulado, ele fala, olha, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. É isso que ele está querendo dizer. Não tem como segui-lo, não tem como aderir a esse reino sem que você tenha que abrir mão. Então, se um reino valoriza uma coisa, outro reino valoriza outra, e você está mudando de reino, provavelmente vai ter um choque
daquilo que cada reino valoriza. Se o reino dos homens valoriza a aparência, o reino de Deus valoriza o coração, valoriza a motivação, valoriza a essência, valoriza o porquê você está fazendo as coisas e não só o que você está fazendo. Já no reino dos homens, não importa muito a sua motivação, o que importa é o resultado, o que importa é a performance, são os números, é o dinheiro. Então a gente fala, né, de esportivamente, por exemplo, você pode ver que existem alguns esportes que o dinheiro dita as regras, na verdade quase todos eles, mas alguns têm menos ainda o mérito esportivo, não é pelo tanto que você performou, pela sua classificação, mas é pelo quanto de audiência você gera, o tanto de gente que te segue, o tanto de gente que paga para você usar as marcas deles, o quanto de receita você gera. Isso tem a ver com o mundo dos homens. Enquanto no reino de Deus é mais interno, tem mais valor interior, mais valor no caráter, na santidade. Em um, importa muito como você chegou onde você chegou. Em outro, importa que você chegou, independente da forma que você usou para chegar, sendo ela justa, sendo ela injusta, sendo ela moral, sendo ela imoral, sendo tendo passado alguém para trás, não tendo passado alguém para trás. Por isso que Jesus ele fala que lá no fim dos dias, alguns chegarão para ele e vão dizer, olha, a gente fez isso em seu nome, a gente pregou, a gente expulsou demônios, a gente curou pessoas. Mas Jesus responde para eles, eu não conheço vocês. O que isso significa? Vocês fizeram algo bom que era do reino, mas o como vocês fizeram, o coração de vocês, o motivo de vocês, a falta de intimidade, a busca somente por fazer, por ter status. Paulo vai dizer em uma das suas cartas, muitos pregam o evangelho por vaidade, por ambição egoísta. Ele ainda disse, deixa que pregue, o evangelho vai dar o seu fruto, é isso que ele está querendo dizer. Porém, esses homens estão longe de Deus, esses homens estão afastados do Senhor, só fazendo para Ele. Eu não sei você, eu não quero ser esse tipo de pessoa. Eu quero ser o tipo de pessoa que eu estou fazendo algo para o Senhor, mas mais do que fazer, fazendo com a motivação correta, fazendo pelo motivo certo, vendendo tudo o que cada um de nós temos para que nós possamos entrar no reino, porque não há como ser discípulo de Jesus sem negar a nós mesmos, sem negar nossa vontade, sem abrir mão daquilo que a nossa carne deseja. Mas, mais do que só renúncia, mais só do que nós temos que deixar isso, deixar aquilo, morrer para isso, morrer para aquilo, é porque o reino tem grande valor. É tanto valor que existe dentro do reino de Deus, é tanta beleza, é tanta glória dentro daquilo que Deus é, dentro daquilo que Jesus é, que vale a pena perdermos todas as coisas humanas para adquirirmos as coisas eternas. Isso é mais uma coisa que você pode aprender nessa parábola e eu acredito muito que era exatamente isso que Jesus estava querendo dizer quando ele conta a parábola da pérola. A gente se vê no próximo vídeo.